te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início à nossa EBD em estudo. Hoje a lição que nós vamos estudar é a lição dos jovens. Lição esta que eu vou mostrar aqui, uma lição muito maravilhosa. Esse canal ele é transmitido ou gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, sobre a coordenação ou sobre a direção do nosso pastor James Costa, do qual deixo um abraço. É muito gratificante fazer a obra do Senhor. Desde já eu peço oração para que Deus nos ajude. Nós vamos comentar essa lição do jovem, esse trimestre, esse quarto trimestre, que vai ser uma lição muito maravilhosa. Olha, você vai amar esse tema. O tema da lição é Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Que maravilha, que lição maravilhosa. O comentarista é Reinaldo Odilo, o comentarista da lição. A lição ela é muito rica. O tema da lição é escatológico. Nós vamos ver em todo esse quarto trimestre, vamos vir falar muito sobre escatologia. A lição que nós vamos ver hoje é a lição de número 1. Tem como tema a doutrina das últimas coisas. É a lição de número 1. O texto do dia, podemos dizer assim, está lá em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 10. A síntese do dia diz assim: estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, traz consolo, certo? E esperança para o crente. Glorifica aquele que tem o controle da história, que é Jesus de Nazaré. É uma lição muito boa. Você vai se prender nesse assunto tão maravilhoso. A primeira base que a gente leu aqui foi em 2 Pedro 3,10. A segunda base da lição, que eu falo como a segunda base, é o que vai sustentar a lição ao todo. Você vai encontrar em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Eu peço que você leia com seus alunos, que é muito bom acompanhar essa leitura tão maravilhosa, que vai ser a base dessa lição, certo? A introdução é uma parte muito boa também, diz assim: as mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. Ela traz consolo, traz esperança, certo? E ela é necessária para que a gente possa ter a certeza que um dia Cristo vai voltar. Estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Quer dizer, estudar a escatologia serve de alerta, serve para a gente possa ficar atento. Que a gente, quando liga a televisão, a gente vê as notícias mostrando, e tudo mostra que Cristo está voltando. O primeiro tópico da lição diz assim, tem como tema a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O primeiro subtópico diz assim: o que é escatologia? A gente vai entender o que significa escatologia, o termo escatologia. Diz assim, segundo o dicionário, escatologia traz o vocábulo escatologia, é derivado do grego scatos, quer dizer últimas coisas, mas a palavra logia, discurso racional. Então podemos definir que a escatologia como é o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas.
Quer dizer, que escatologia é um estudo sistemático das doutrinas concernente ao quê? As últimas coisas que vai anteceder a volta de Cristo para vir buscar a sua igreja. Nas Sagradas Escrituras encontramos um conjunto de princípios, formas que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios, denominado de doutrina, você pode dizer, mas espera aí, existe várias doutrinas ou só existe uma doutrina? Irmão, só existe uma doutrina. Só existe só uma doutrina. A Bíblia era composta de uma única doutrina, que é a palavra de Deus. O que tem a diferença é porque já algumas pessoas misturam usos e costumes com doutrina. É diferente. Algumas igrejas têm usos e costumes diferentes de outras. Mas a doutrina é para ser única, é para ser igual a todas. Porque a doutrina ela vem da palavra de Deus. E ela não tem um duplo significado. O significado da palavra de Deus não é de acordo com a minha vontade, não. É unicamente de acordo com a vontade de Deus. Certo? Então a gente está vendo o que é escatologia. Primeiramente, diz aqui na lição, que é muito importante você ver, como servos de Deus, primamos pela fidelidade das Escrituras. As Escrituras a gente aprende, lemos as Escrituras, lemos a sua palavra e aprendemos a tirar o que é da vontade de Deus. A Sagrada Escritura rejeitamos os modismo contrário à palavra de Deus, quer dizer, rejeitamos todas as fábulas, todos os pensamentos humanos, mas unicamente tiramos o que? Da vontade de Deus. Aprendemos justamente dentro da palavra e extraímos só a vontade de Deus. Mas esse primeiro subtópico, ele só está mostrando aqui só o significado da palavra, do termo escatologia, que é um estudo sistemático e lógico das doutrinas concernente às últimas coisas. Simplesmente isso. O segundo subtópico diz assim: o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. É o principal, o Espírito Santo. Ele que nos ajuda, ele que nos vai auxiliar a entendermos a palavra de Deus. Diz assim a lição: algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar que a ajuda do Espírito Santo nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Quer dizer, a gente tem certeza que é o Espírito Santo que ele vai nos ensinar, ele vai nos auxiliar a entendermos a palavra de Deus. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas, encontra, olha só, quando a gente lê a palavra de Deus e procuramos entender a palavra de Deus, a gente encontra sabedoria, conhecimento, e não são enganados pelos falsos mestres. Quando você procura a palavra de Deus, você procura ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, encontramos conhecimento, sabedoria, e a gente não é levado por qualquer vento de doutrina. Então, o segundo subtópico, ele vai nos mostrar que o Espírito Santo nos auxilia para entendermos a palavra de Deus. Ele que vai revelando, mostrando. Nossa fé a respeito do fim não pode estar firmada em meros palpites. Não pode. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a nossa fé ela está firmada na palavra de Deus, unicamente na palavra de Deus. Não pode ser de palpites humanos ou pessoas que acham que vai ser dessa maneira. E alguns teólogos, algumas teólogas que marcou a vinda de Cristo e não veio, se enganou grandemente. Então, são pessoas que não estão firmadas na palavra de Deus, mas estão firmadas em seus conceitos humanos, que não vêm de Deus.
Ele diz assim: mas precisamos estar solidificados sobre a palavra de Deus, precisamos estar sólido na palavra de Deus. Então, o segundo subtópico, ele vai nos mostrar que o Espírito Santo, ele nos auxilia a entendermos a palavra de Deus. O terceiro subtópico, ainda do primeiro tópico, diz assim: Deus fala a respeito do futuro. Olha só, Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que seu futuro seria magnífico e que a sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Olha só, Deus falando já a Abraão. E não foi diferente com Moisés. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Quer dizer, Deus falando a respeito do futuro. Olha só, com Davi, do mesmo jeito, a promessa acerca do futuro dizia a respeito de um descendente que reinaria para sempre. Quer dizer, a descendência de Davi e um que reinaria para sempre, eternamente, apontando para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Assim, Deus sempre levou profetas para falar ao seu povo a respeito do futuro. O Senhor Jesus, igualmente, tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. Quando você pega Mateus capítulo 24, que os discípulos chegam para Jesus, começa a mostrar ali aquele templo tão magnífico, e ele diz: vai ser tudo vinha por terra, e não vai ficar pedra sobre pedra. E aconteceu exatamente como Cristo falou. Jerusalém, o templo foi destruído e não ficou ali pedra sobre pedra. Então, em Mateus capítulo 24, ele diz aqui: no último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes até o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, ele parte de uma indagação de três discípulos, que mostra ali o templo, mas mais na frente, o discípulo faz 3 perguntas sobre os acontecimentos que aconteceria no final dos tempos. E Jesus começa a falar ali sobre os sinais que antecederiam a volta de Cristo. Quer dizer, Deus fala a respeito do futuro, falou para Abraão, falou para Davi. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, também falou sobre o futuro. Então, olha só como a palavra de Deus ela é magnífica. Cristo aqui alerta ao povo sobre a sua vinda, a ficar vigilante, a ficar acordado que Deus está voltando, Ele vem buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, olha, as heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos, e para tal precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, para que as heresias sejam combatidas, seja destruída, e ela não deve ser aceita. Então só podemos combater ela quando a gente conhece a palavra de Deus. Então essa lição ela é muito boa, ela vai mostrar que a gente devemos estar alerta que Cristo está às portas. Vamos adentrar agora no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema: por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Por que devemos estudar? Qual a importância? Diz aqui: para termos uma vida santa. Quer dizer, primeiro objetivo, um dos objetivos importantíssimos, é para ter uma vida santa. É importante. O Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo, conforme está escrito em 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, o versículo 11, que diz assim: uma vez que tudo será assim perfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Olha só,
santa e piedosa. Quer dizer, quem vive de maneira santa e piedosa é uma pessoa que vive na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Então, um dos objetivos, ou podemos dizer o objetivo principal, porque devemos estudar a doutrina das últimas coisas, é para termos uma vida santa, porque sabendo que Deus, nosso Cristo, está voltando. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto, dia a dia, do Salvador. Quer dizer, quando a gente conhece mais a palavra do Senhor, conhecemos os sinais que antecedem a sua vinda, mas a gente tem prazer, tem vontade de estar na presença do Senhor. Mas, infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no alvo de serem conhecidos como especialistas em profecias bíblicas, certo? E um dos motivos, algumas pessoas, quer dizer, procura estudar a escatologia por ser reconhecido. Aquele irmão é muito bom em estudar a escatologia. O motivo dele não é um motivo de santificação, mas de ser reconhecido. Isso é um pouco de orgulho que bate dentro do coração da pessoa. Outro motivo, que é um motivo banal, podemos dizer, são motivos sempre pela curiosidade, certo? Pessoas que estudam a palavra de Deus, o fim de todas as coisas, só por ser curioso. Só por ser curioso, curiosidade. Outro motivo também, que algumas pessoas erroneamente procuram estudar, é aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. Olha só, aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar a sua vida. Olha só como esse motivo é importante. Quer dizer, eu estudo a palavra do Senhor porque eu tenho certeza que Ele vai trazer transformação de vida, certo? E vai transformar a minha vida, Ele vai trazer essa mudança impactante na minha vida. Isso é um motivo bom. Esse é um motivo bom, diferente dos dois anteriores que vimos na nossa lição. Então, um dos motivos principais é para que tenhamos uma vida santa. O segundo motivo que a lição nos traz é sobre isso. O segundo motivo é assim, para estarmos sempre alerta. Quer dizer, termos uma vida santa e ao mesmo tempo estarmos alerta, acordado que Deus está voltando. Diz aqui na lição, Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los assombrados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Não, a intenção de estudarmos escatologia, o fim de todas as coisas, não é para estarmos alarmados, preocupados, cheio de frustração. Não é esse motivo, de maneira nenhuma. Não é. Alvoroçados, não. Simplesmente é para estarmos alerta, acordados, cientes. Ele diz aqui, ao usar os profetas para falar sobre o juízo futuro, o Senhor anelava a sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes. Quer dizer, a intenção de Deus escrever na sua Bíblia sobre a volta do seu Filho, a volta de Cristo, é para nos alertar, estamos vigilantes, que vai acontecer, certo? Vigilantes, precavidos, certo? A respeito do dia do Senhor, que virá sobre o mundo rebelde. E isso vai acontecer sim, de maneira, ninguém pode estar duvidando sobre esse dia, que o dia vem, certo? Dando sequência aqui, a gente está vendo sobre, para estarmos sempre alerta, o segundo motivo, certo?
O terceiro motivo é para termos esperança e sabemos combater as heresias. Esse terceiro motivo é de extrema importância. Por quê? Veja só, para termos esperança, com certeza, certo? E sabemos combater as heresias. Há muitas heresias acerca do fim de todas as coisas, muitas mesmo. Então é preciso a gente conhecer a palavra do Senhor. Ali estamos aqui no sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João no livro de Apocalipse. O Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Então o motivo principal foi esse. Veja só, ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que viviam uma vida dissoluta. Em outras palavras, Cristo mostrou aqui, alertava, mas ele está dizendo: você que vive uma vida dissoluta, de pecado, eu vou voltar, eu venho buscar a igreja, e só vai quem andar em santidade. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não andar em santidade, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Atualmente, há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como por exemplo, os pós-tribulacionistas, que afirma que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. Os que ensinam, os que creem no pós-tribulacionismo, eles creem veementemente que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o dia da ira, Deus vai livrar a sua igreja do dia da ira. E o dia da ira é justamente a grande tribulação. O segundo, aqui são os exemplos de heresias, só uns, porque tem muitos mais fora esse. O universalismo, que acredita que todos serão salvos. O universalismo, ele acredita que todos serão salvos. Todos que vieram a este mundo, mesmo cometendo pecado, mesmo matando, roubando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, nos últimos dias, Cristo vai salvar todos. Isso aí é heresia de tamanha, grande demais essa heresia, imensa. Não consigo nem imaginar o tamanho dessa heresia. Então, essa segunda heresia, que devemos combatê-la, que não é assim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, aquele que anda em pecado, se não se converter a Cristo, se não andar na presença do Senhor, se não conhecer a Cristo como único e suficiente Salvador, é impossível ser salvo. A terceira heresia que se encontra na lição é o aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. Eles acreditam que todos que forem para o inferno, as suas almas serão aniquiladas. Não é verdade isso. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz também que o inferno, com o diabo e seus anjos, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz também aonde o bicho não morre. Lá é tormento para a vida toda. Ali não morre ali. Então, a alma de aniquilacionismo que eles pregam, que todos vão ser aniquilados, é uma heresia grande mesmo. E a lição diz assim: as heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos, e para tal precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Olha só como é importante essa lição. Precisa conhecer, sim. A lição ela vai nos mostrar como é que podemos combater essas heresias.
A gente estamos vendo aqui, ou concluindo o nosso segundo tópico da lição, que tem como tema, porque devemos estudar as doutrinas das últimas coisas. A gente viu que é para termos uma vida santa, vimos que é para estarmos sempre alerta, vimos também que é para termos uma esperança e saber combater as heresias. Olha só, isso foi o nosso segundo tópico da lição. Vamos entrar agora no nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: vivendo a esperança cristã. Vivendo a esperança cristã. O primeiro subtópico do terceiro tópico, o retorno iminente do noivo. O termo iminente aponta para qualquer momento. Qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Aquele momento que não, qualquer momento não manda aviso, não manda um WhatsApp que vai chegar, não, é rápido, sem marcar hora. Isso aponta para o termo iminente. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Quer dizer, está fundamentado a doutrina cristã, o fundamento é essa iminência da volta de Cristo. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão, que não manda aviso. Eu vou roubar você amanhã, lhe assaltar, não. Ele não manda aviso. Assim é o retorno de Cristo. A Bíblia diz que quando ouvir que é paz, aí sobrevém a vinda de Cristo. Só o Pai sabe o dia e a hora. Só Deus sabe quando isso vai acontecer. Pode ser hoje ainda a volta do Rei. Essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar Ele. Lá em João vai falar sobre isso. João capítulo 14. João capítulo 14 diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Essa é a esperança que temos, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha só, isso é o que enche de santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. Isso é o que nos enche de esperança. Porque quem falou aqui foi Deus que falou. A palavra de Deus nos mostra claramente: eu vou voltar, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Paulo aconselhou aos Colossenses a pensarem nas coisas que são de cima, e os crentes precisavam e ainda precisam renunciar à piedade e às concupiscências mundanas. Colossenses capítulo 3, é muito bom você entender sobre isso. Capítulo 3, o versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas de cima, deixar as coisas desse mundo para trás, só pensar em Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Na carta de Tito também, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, o versículo 13. Quer dizer, o nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é um dia vivermos para sempre com o nosso Salvador. É a nossa esperança. A gente está vendo o retorno iminente do noivo. Ele vem sim.
Ele vem. Ele não vai avisar. A única coisa que ele não deixou, a prova do seu amor é os sinais da sua vinda. Segundo estudo escatológico, que são 312 sinais, todos eles já se cumpriram, certo? Já se cumpriram. Só está sendo o amor de Deus para com a humanidade é tão imensa que só está havendo repetições de sinais. Só isso. Isso é prova do seu amor. Guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. E são sinais da vinda de Cristo. Então a gente viu aqui o retorno iminente do noivo, que é o primeiro subtópico do terceiro tópico. Vamos ver o segundo subtópico do terceiro, a expectativa do arrebatamento. Olha só, a expectativa. Quando é que isso vai acontecer? Diz aqui, o cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. Mas veja só, essa expectativa, que pode ser hoje, pode ser agora, só acontece quando a gente tem certeza da nossa salvação. Quando a gente vive numa vida de santidade com o Senhor, que a gente espera para Cristo vir buscar a sua igreja agora, já agora. Mas veja só o que diz a lição: aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor, tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procurar seguir uma disciplina espiritual, como por exemplo, oração, jejum, a leitura da palavra de Deus, buscar sempre a santificação, certo? Vocês estão vendo que foi o que eu falei no início. Olha só, quem espera o Senhor para agora, ele vive em oração, ele vive em jejum, ele vive lendo a palavra do Senhor, ele busca o Senhor a cada dia, ele não se deixa se embaraçar com os prazeres do mundo, ele não tem prazer em seguir os preceitos do mundo, ele só anda na presença do Senhor. Buscando sempre a santificação. Santificação, o que é santificação? É separação, é se consagrar, é separado do mundo. Diz aqui, muitos crentes não levam a sério a sua vinda espiritual e já não creem mais no arrebatamento. É lamentável. Uma coisa a gente sabe, e eu creio com certeza: Cristo vem, ou a gente vai. Ninguém sabe o dia que ele vem. Também ninguém sabe o dia que nós vamos. Ninguém sabe o dia da sua morte. Ninguém sabe o dia que Cristo vem buscar a sua igreja. Devemos estar preparados, pronto para encontrar com o noivo na glória. Diz assim a lição: a prioridade e interesse de alguns se resume em acumular bens materiais. Olha só, isso é o desejo de possuir bens, o desejo de buscar riqueza, é aquele amor ao dinheiro, ao mamon, às coisas banais, no qual tudo vai passar, tudo isso aqui é passageiro, vai ficar para trás, certo? Então, o crente que anda pronto para encontrar esse Jesus na glória tem que estar pronto. A expectativa do arrebatamento é esperar para ele hoje, para agora, estar pronto. Vamos seguir em frente. O terceiro subtópico do terceiro tópico diz assim: a bem-aventurada esperança do crente. A bem-aventurada, olha só. Jesus breve vem. Segundo este estudo escatológico, há na Bíblia 2.186 afirmações que Cristo vem. Ele vem buscar a sua igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui, ó, Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes no primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Sempre foi, irmãos, mas precisa continuar. Eles clamavam Maranata. Olha só, Maranata é uma expressão aramaica que significa nosso Senhor vem, ou o Rei vem.
Maranata, né? Olha, vem, Senhor Jesus. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época, alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo, olha só o que eles diziam, em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 4, que diz assim, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa? Ele fez uma pergunta, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles já escarneciam. Aonde está? Cadê? Não tinha uma promessa que ele vinha, que ele vem? Quer dizer, os escarnecedores já naquela época já existiam essas pessoas que escarneciam a palavra do Senhor. E não é diferente dos dias de hoje. Hoje ainda tem sim pessoas que fazem isso. Infelizmente, a lição diz assim, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente, olha só, que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não é real. Algumas pessoas acreditam que é algo, é uma utopia, é uma história, não é real. É real. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem sim buscar a sua igreja. E a prova disso é as promessas. Quando você estuda a palavra de Deus e vê as promessas sendo cumpridas à risca, foi prometido que ele seria vendido por 30 moedas de prata. O profeta Isaías falou sobre isso e aconteceu exatamente. Foi prometido a sua entrada triunfal. Aconteceu exatamente como foi prometido. Então são promessas que se cumpriram e a palavra de Deus ela não volta vazia. O que foi escrito, ela vai se cumprir do jeito que foi escrito. E eu creio na palavra de Deus. A lição diz assim, o Senhor pode vir a qualquer momento, está escrito, porque ainda é um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Hebreus 10, 37. Que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero ter contribuído para você, professor, e vai parar um pouco para estudar essa lição, que é muito boa. E ao longo desse trimestre, toda semana, o canal EBD Estudo vai estar postando um vídeo explicando essa lição, certo? Para você, professor, para você, aluno também que tem curiosidade de aprender sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo. Olha, é só se inscrever no canal, deixar o seu likezinho e nós vamos estar aqui toda semana com uma aula, com um vídeo para você. A gente viu aqui nessa primeira lição, uma lição muito boa, a gente viu sobre a doutrina das últimas coisas. Eu espero ter contribuído para que você possa aprender. Desde já eu agradeço a sua presença, é de suma importância. Perdoe algumas falhas, ainda estamos aprendendo ainda, mas fazemos isso para a honra e glória do nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Certo? Se inscreva no canal, deixe seu likezinho e que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Te espero no próximo vídeo com o tema Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Vai ser na próxima aula. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.